Olá, meus amigos. Estamos aqui de novo para conversarmos sobre o estudo da célula dessa semana. Que bom podermos partilhar toda semana da palavra de Deus. Que bom podermos estar crescendo no que a palavra de Deus nos ensina, nos inspira, nos propõe como estilo de vida. Então é bom estar aqui com você para ministrar o seu coração, para alimentar a sua fé, alimentar a sua vida espiritual, para que você cresça, amadureça no Senhor. É uma bênção estar aqui com você. E a gente tem falado sobre as aflições do tempo presente. E Deus, o estudo dessa semana fala de recursos que Jesus nos deu para enfrentarmos o tempo presente e suas aflições. E eu queria assim estar conversando com vocês sobre uma coisa assim extremamente importante e que se torna um desafio a nós, um desafio à nossa fé. Por quê? Porque os tempos presentes, eles não inspiram ao nosso coração tranquilidade, eles não produzem, né? O momento não produz tranquilidade. Há certos lugares que a gente vai que geram tranquilidade a nós. Quantas pessoas querem, por exemplo, se aposentar e sair da cidade grande e ir para um lugar mais remoto, mais ermo, um lugar de natureza, um lugar de calmaria, de tranquilidade, para que o contexto à sua volta inspire paz, gere bonança, né? Leveza, tranquilidade. A gente quer estar cercado desse ambiente. E o ambiente que a gente vive dentro da cidade grande, é um ambiente barulhento, agitado, dinâmico demais. Parece que o tempo, parece que o relógio anda mais devagar no campo. Na cidade ele voa, quando menos percebe, ele passou por nós e a gente deseja esse ambiente de paz, deseja estar cercado dessa paz. Bom, Jesus não prometeu que as coisas seriam tranquilas para a vida dos discípulos. Pelo contrário, ele falou que haveria aflições, haveria perseguições, haveria risco de morte e deixou os discípulos preparados para enfrentar, pelo menos psicologicamente preparados, né, para enfrentar muitas situações complicadas, muitas situações difíceis. Mas ele não queria trabalhar somente o psicológico, ele não queria deixar apenas um preparo emocional, psicológico para os discípulos. Ele deixou para os discípulos e deixou para nós também recursos sobrenaturais, recursos espirituais para que a gente consiga viver a nossa vida de forma a não sermos consumidos pelo desespero do tempo presente. O primeiro texto do estudo da célula de hoje está lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Nesse texto, Jesus, nesses textos aqui de João, o 14, o 13, né, o 14, o 15, o 16, o 17, representam, assim, algumas últimas palavras de Jesus. Ele está deixando alguma coisa para ser guardada no coração dos seus discípulos a respeito da sua própria vida. Ele está deixando uma herança, uma palavra que resguardaria os discípulos em seus desafios de vida. E aí, nesse momento, ele promete o Consolador, e aí ele fala lá no verso 27, então ele diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo.
Olha que palavra impressionante de Jesus, mas é desafiadora. Não é aquelas coisas que a gente fala assim, beleza, entendi, tá bom. Sabe quando a gente está no trabalho ou ajudando alguém em alguma tarefa e a pessoa nos direciona nessa tarefa e ele fala coisas assim, fáceis de captar, de perceber, e aí você recebe as instruções e você não precisa de mais nada além daquelas instruções, e aí você fala, beleza, saquei, entendi. E você vai lá e faz? Não é assim nesse caso. Porque esse é um desafio a um trabalho contra a nossa natureza. A nossa natureza, ela tende à angústia, tende à aflição, tende ao medo, tende ao desespero quando as coisas perdem o rumo, quando elas fogem do nosso controle. No entanto, Jesus disse para os discípulos, olha, eu deixo para vocês uma paz. Mas não é como a paz que o mundo dá. Não é a paz que vocês conhecem. Não é a paz que vem de morar no campo, no lugar tranquilo, onde só se ouve o canto dos pássaros. Não é a paz de morar num lugar perto a um riacho e ficar constantemente ouvindo aquela água do rio passando. Não é a paz da calmaria aparente ao seu redor. Não é essa paz. Não é a paz que vem de todas as pessoas da sua família estarem com plena saúde. Não é a paz que vem da sua casa estar abastecida, sua despensa estar abastecida, das suas contas estarem todas em dia e de você ter o dinheiro para a condição de fazer tudo o que você deseja e realizar até os seus mais profundos sonhos. Não é a paz de ser amado, lembrado, cuidado. Não é essa paz. Essa paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é essa. É a paz da ausência da aflição, da ausência de angústia, da ausência de razões para nos preocuparmos. A paz que Jesus dá é uma paz diferente. E aí ele fala assim, então eu deixo para vocês a minha paz, mas deixo para vocês uma palavra. Eu deixo a minha paz, mas deixo um posicionamento para você. Eu deixo a minha paz, mas deixo para vocês um trabalho. Qual é o trabalho de vocês? O trabalho de vocês é não se perturbar, nem ter medo. Jesus, ele promete a paz, mas ele diz, você precisa crer nessa paz e tomá-la por fé. Por quê? Porque você não deve perturbar o seu coração, nem ter medo. Cabe a mim não perturbar o meu coração. Cabe a mim não ter medo. E eu só não perturbarei o meu coração. Eu só não terei medo se eu crer e me apropriar dessa paz que excede a minha compreensão, que excede o meu raciocínio lógico, que é inexplicável, porque ela não tem cabimento haver paz quando a gente está no meio de guerra, mas essa paz que Jesus prometeu é uma paz diferente. Para confirmar essa proposta dos recursos sobrenaturais que nós temos em Cristo Jesus, nesse mesmo texto que nós lemos, está falando sobre a vida do Consolador. Ele diz que o Consolador, quando vier, vai nos ensinar todas as coisas. O Espírito Santo dentro de nós nos ensina essas realidades espirituais, ele as comunica ao nosso coração. E aí no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 22, ele diz assim, Paulo diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Versículo 25 diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A nossa vida no Espírito, o nosso andar no Espírito, nos coloca nessa dimensão de contar com recursos sobrenaturais, recursos espirituais, recursos que nos são valiosos em tempos
de angústia e de aflição. Por isso Jesus falou assim, olha, não se perturbem, não se perturbem, não fiquem em aflição, em desespero. Ele diz em outro momento, o mundo é um lugar de aflições, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, tenham um ânimo fortalecido, revigorado, ampliado. Por quê? Porque o mundo está vencido. Eu venci o mundo. Lá em 1 João, como nós lemos nessas últimas semanas nas nossas células, o texto vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ou seja, pela fé nós vencemos o mundo, recebendo sobre nós a mesma vitória que Jesus falou. Eu venci o mundo. Então não tenham medo. Se apropriem da paz que excede a nossa lógica humana, a paz que não flui das circunstâncias favoráveis que podemos experimentar no mundo. É a paz que flui do Espírito Santo, que é fruto dele, que ele produz, é produto da vida de Deus em mim, é produto da certeza que ele está comigo. Então a gente percebe que essa paz está totalmente relacionada à presença de Deus, a presença do Espírito em nossas vidas. Essa paz está totalmente relacionada à certeza de que Ele está conosco, de que Ele está presente em nosso dia a dia. Às vezes nós nos desesperamos porque nós nos vemos solitários, impotentes diante de situações que são mais fortes do que nós. Mas quando Deus está conosco e a gente tem certeza disso, a nossa impotência é revestida do potencial de Deus para realizar além do que pedimos ou pensamos. Diante disso, meu amigo, eu quero dizer para você, não se perturbe, não seja consumido pelo medo, tenha paz, usufrua a paz. Jesus deu essa paz para nós. E o Espírito Santo produz essa paz dentro de nós. Ele gera essa paz. Você não explica, mas flui como uma fonte que não para de jorrar. Amém, querido? Que Deus abençoe você nessa semana. Que Deus te encha de graça e de alegria nessa verdade, que Deus te fortaleça, que Deus tire você de qualquer depressão, na certeza de que Ele está com você. Que o seu coração não se abale, mas que ele esteja firme, porque é uma rocha debaixo dos nossos pés. Jesus é o fundamento das nossas vidas. Amém, querido? Que você tenha uma semana abençoada, que sua célula seja uma bênção, que seja um tempo de edificação e que sua vida seja mudada, que você seja fortalecido por essa promessa e por essa realidade. Jesus está dizendo para você, eu deixo com você a minha paz. Eu dou a minha paz. Não a paz igual a que o mundo experimenta aí, não. Não. É a minha paz que eu estou te dando. É a minha paz que eu estou liberando sobre você. Se aproprie dela e tenha todos os seus pensamentos e sentimentos equilibrados, consolados, confortados na realidade da minha presença. Deus te abençoe, queridão. Fica na paz.